tá começando atrasado hoje aí, né? A gente vai se policiar nisso aí, nas próximas. E vou falar pra vocês, quem puder, começa a compartilhar aí, né? E vou falar pra vocês, abre o coração nessa noite, que Deus trouxe ao meu coração uma palavra poderosa. Fiz questão de anotar a palavra. Hoje nem que eu leia tudo que eu anotei, porque eu tenho certeza que você não vai encontrar essa palavra no Google, porque eu tenho certeza que ninguém trouxe ela ainda. Foi direto do céu. Queria começar fazendo os agradecimentos, para a gente ter bastante tempo na palavra. Queria estar agradecendo aí a presença de Isaías, né? Que vocês sabem que ele tem um projeto na laje. Eu participei no sábado e eu vi o mover de Deus naquele lugar. Foi sensacional o que Deus fez lá no Jardim Regina. Então, vou falar para vocês, quem puder, segue lá, Projeto na Laje, no Facebook. E a gente tem um projeto também de arrecadação de alimento. Quem puder, chama a gente no chat aí depois, né? Manda mensagem no WhatsApp, quem me conhece aí, manda mensagem aí no privado, que a gente vai até você. Até por questão de segurança mesmo. A gente vai até na sua casa arrecadar. De domingo, o Isaías fica na feira arrecadando alimento. E ele já sabe para quem distribuir. Se você também sabe alguém que necessita, passe para a gente. A gente é esse canal. Nós somos esses canais. Então faça isso. Nos procure, que a gente sabe quem precisa. O Isaías já tem feito isso. Ele tem um trabalho também de detetização. Ele vai até na sua casa. Chama a gente, meu. Confia em nós. Confia nesse projeto aí. Mais uma vez eu repito. Compartilhe com seus amigos. Porque eu tenho certeza que nessa noite vai acontecer muitas coisas. Eu sempre falo dos anônimos que estão fazendo um grande trabalho. Eu vi o Isaías falou que o pastor tinha distribuído 500 cestas básicas e no outro dia ele tinha distribuído 1000 cestas básicas. Eu vi que o pastor Edson também, que na Regente Lima e Silva, no final de semana, ele estava distribuindo alimentação, né? O pessoal do Unidos do Morro, grande abraço pro Glauco, pro Maurício Cardoso, pro Geraldão melhoras, vamos orar por você, pela sua família, né? Que a gente ficou sabendo que ele estava com suspeita de que estava com coronavírus, mas Deus é maior do que tudo isso. Então, obrigado pela confiança, né? Siga nosso canal, a Viva Crente, no YouTube, no Instagram também, a Viva Crente, Leandro Vieira. Então a gente vai começar aí fazendo louvor. Depois, se vocês já quiserem, já vai mandando os pedidos de oração aí, né? E no final eu vou orar por todas as pessoas. No final eu vou fazer outro apelo, se vocês quiserem orações. A gente tem sido muito cobrado, as pessoas mandam muito pedido de oração. Eu estou no propósito com Deus de acordar às 3 horas da manhã para orar. E eu oro por todos vocês, oro por esse projeto e os projetos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Então abra o seu coração, compartilhe e deixa Deus entrar na sua casa nessa noite. Glória a Deus. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. E esse primeiro louvor fala justamente dos momentos difíceis. Que todavia me alegrarei no Senhor. É fácil se alegrar quando tem bonança, é fácil se alegrar quando tudo vai bem, é fácil se alegrar quando as coisas acontecem de acordo com o desejo do nosso coração. Mas essa noite eu vou falar para você que está assistindo que talvez as coisas não estão dando tão certo como você queria, que talvez alguma coisa fugiu do controle das suas mãos, mas eu quero te dizer que ainda está no controle das mãos de Deus. E do controle das mãos dele nada escapa. A palavra diz que todas as coisas estão na palma da mão do Senhor. Então que você possa acreditar nessa noite justamente nisso, que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Todavia nós nos alegraremos na sua palavra, nós confiaremos na sua palavra, porque o choro ele até pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que você venha louvar, e onde você estiver,
assim, desistiu de tudo, não desista. O Senhor está falando para você essa noite: não desista. Eu sou a vida em abundância que você precisa. Aleluia, Jesus. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você pode acreditar nisso? Que o choro ele até dura uma noite, mas a alegria do Senhor ela vem pela manhã. Então não importa, eu não me canso de falar isso. Como você tem deitado a sua cabeça no travesseiro, como você tem dormido, como você tem deleitado no Senhor. Mas eu quero te falar nessa noite que se você deitou chorando, se você tem deitado chorando, amanhã, pela manhã, o Senhor ele vai te visitar e você vai ter alegria na sua vida. Amanhã é um novo dia e um novo
Que essa noite o Senhor lhe tenha liberdade na sua vida, na sua casa. Que você possa dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus ele faça morada dentro do seu coração. Nós sabemos que são momentos difíceis que nós estamos vivendo. Que você possa declarar: tens liberdade aqui, Espírito Santo. Aleluia! Diga para ele que ele tem liberdade de fazer o que ele quiser no seu coração, na sua vida. Que você não venha se fechar, não se acomodar mediante as circunstâncias. Talvez seja mais fácil mesmo ficar na frente da televisão vendo as notícias ruins. Talvez seja mais fácil mesmo você dormir o dia inteiro para que a hora passe rápido. Mas que você venha ocupar os seus dias com a presença do Senhor. Deixa Ele entrar dentro do seu coração nessa noite. Eu sinto a presença de Deus natural nesse lugar e eu gostaria que você também sentisse onde você está.
Você aí na sua casa já profetizou isso aí na sua vida hoje? Segura aí, essa Bíblia direto de Beverly Hills. Vou pregar com essa Bíblia que eu ganhei de presente do meu amigo Will Brian, da Igreja Por Amor, Igreja top. Você que está em casa aí, tiver uma Bíblia, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus, que eu vou ler também. Está em Êxodo, capítulo 3. Se eu tivesse a oportunidade hoje, eu ia agradecer o pastor Raik e o Guilherme Batista, porque esses caras têm me inspirado muito e têm feito com que eu buscasse o Senhor de uma maneira diferente. E eu tenho encontrado o Senhor. E a palavra está em Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Amém? Vão acompanhando aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro. Então, eu vou ir por partes. Eu fiz muitas anotações, cada uma delas. Por isso que eu falei que eu faço questão nem que fosse de ler tudo que eu escrevi. Porque Deus foi usando o seu servo e eu fui anotando cada palavra. E aqui eu vendo esse primeiro versículo, eu marquei aqui 3 fases da vida de Moisés. 3 fases da vida de Moisés. E foi separado assim: do 0 aos 40, dos 40 aos 80 e dos 80 aos 120. E aqui no começo fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jétro. Quer dizer que Moisés estava quebrado. Moisés não tinha nada na vida dele. Não tinha nada. Porque ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele. Imagina isso. E aí nessa primeira fase, do 0 aos 40, eu marquei aqui, ó. Moisés achava que era. Moisés achava que era. Porque ele morava no palácio, né? E ele tinha tudo. E ele achava que ele era. E dos 40 aos 80, ele viu que ele não era nada. Ele viu que ele não era nada. Por isso que ele estava apacentando as ovelhas do seu próprio sogro. E dos 80 aos 120, ele realmente viu que Deus queria realmente dele. Então imagina isso. Quem sabe da história de Moisés sabe que ele vivia no palácio. E quando ele descobriu a verdade sobre ele, ele estava ali andando entre o povo. Andando entre o povo, ele fazia o quê? Ele sabia que aquele povo era povo dele. Era povo dele. Aí ele se revoltou porque tinha um escravo apanhando e ele faz o quê? Quem sabe da história sabe que ele foi e matou um dos guardas e fugiu.
Então ali Moisés foi descoberto. E ali começa realmente a história de Moisés, né? Aí Moisés, depois que ele foi para o deserto, que aí ele encontrou Deus. Quando ele estava no palácio, né? No palácio ele era servido, e no deserto ele passou a servir. E é isso que a gente tem que se atentar. No deserto é que a gente descobre o nosso caráter em Cristo. Obrigado, Deus. Essa veio quentinha do céu. Então o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então no versículo 2, eu anotei aqui, anjo que apareceu para Moisés era um anjo com letra maiúscula. Por que eu grifei isso? Porque em algumas traduções esse anjo aparecia com letra minúscula. E anjo com letra minúscula é qualquer anjo. Mas anjo com letra maiúscula era o que? Era o próprio Deus. Entendeu? E eu anotei aqui: Deus aparece na sarça de fogo. Por que Deus apareceu na sarça? Porque ele quis aparecer no caminho de Moisés. Não foi Deus que colocou a sarça no caminho de Moisés. Ela já estava lá. Porque imagina Moisés 40 anos andando ali naquele lugar. Eu tenho certeza que não foi a primeira vez que Moisés passou pela sarça. Então Deus não precisa de algo muito atraente. Deus só precisa de alguém que esteja no lugar atraente, no lugar certo. Porque a sarça já estava lá e Moisés foi até a sarça. Você pode achar que está num lugar que ninguém te veja, mas Deus vai se manifestar em seu favor. Não importa o cargo que você tem, se você está no caminho de Deus, Deus vai te ver. Você pode ser o último. Exemplo, pode se for o menor da sua empresa, mas se estiver no caminho de Deus, Deus estará contigo. No versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então imagina isso: Moisés quer virar para a sarça. Ele passa pela sarça 40 anos, ele por si só nunca percebeu a sarça ali. E porque quando Deus se manifesta na vida de alguém, algo chama a atenção. Qual a grande visão que Moisés teve? Para você, uma pergunta: o que você acha aí agora, você na sua casa, quem conhece essa história, qual você acha que foi a grande visão de Moisés, né? Aí eu fiz as anotações, eu faço questão de falar para não perder nada. Quero que vocês tenham a íntegra dessa palavra. Não foi o fogo que Moisés viu, porque fogo ele via muitas vezes. Porque Moisés andava no deserto, no caminho do Êxodo, ele vivia das maravilhas do Senhor. Então imagina Moisés, fogo de dia, né, fogo de noite para esquentar o povo. Então Moisés vinha ali, porque até na questão da sarça pegar fogo era comum, porque no deserto era muito quente. E a sarça, ela pegava fogo normal. Você pode ver que às vezes as matas pegam fogo, por quê? Não foi porque ninguém incendiou, mas por causa da caloria que tem naquele ambiente. Então você imagina que o calor do deserto é insuportável. É insuportável para essas pessoas. Não sei se você já se atentou, aquele povo do deserto que anda com turbante, aqueles homens que andam com aquelas roupas, não é por causa de ideologia, não é por causa de religião muitas vezes. As mulheres às vezes, mas os homens por causa da caloria do deserto. Então eles já andam com aquelas vestimentas para se proteger do calor. O Deus que ele viu, e Deus falou: vou fazer um fogo especial que não consegue consumir. Então imagina isso: o próprio Deus fez um fogo ali que não deixasse consumir a sarça.
Então esse foi o grande milagre. Porque o que identifica não é o fogo, é a resistência. Quando Deus desce, não vem só para fazer fogo. Ele não quer só acender o fogo. Deus vai dar resistência para você. Então não adianta ter muito fogo, precisa ter resistência. Porque fogo ali tinha. Fogo era comum a ter naquele lugar e o fogo consumia toda a sarça. Então naquele lugar, o que chamou a atenção foi o quê? Foi a resistência daquela sarça ao receber o fogo. Então assim, nas nossas vidas, não adianta a gente ser cheio de fogo. A gente precisa aguentar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Então, quando Deus desce, não vem só para fazer fogo. Ele não quer só acender fogo. Deus vai dar resistência para mim e para você. Não adianta ter muito fogo, precisa ter resistência. Não adianta ser um fogaréu sem ter resistência. Nossa geração vive apenas de momentos. Deus quer que você não viva de momento, mas viva uma história. Para construir uma história, ninguém constrói. Nossa geração vive apenas de momentos. Deus quer que você não viva de momento, mas viva uma história. Você precisa construir uma história. Ninguém constrói história com fogo. Ministério não se constrói em momento. Ela se constrói com história. Antes de buscar fogo, Deus quer que você busque resistência. Buscar o fogo que você não aguenta. Você tem estrutura para aguentar esse fogo? Muita gente recebe fogo, mas não aguenta suportar. Eu não quero nada além do que eu não possa suportar. O sucesso é muito bom, mas é perigoso, porque o erro, a sarça só queima. Maior o problema, maior a responsabilidade. Cuidado com o fogo que Deus te dá. Muitas pessoas não suportaram, porque olharam para o fogo. Resistência a gente só consegue de joelho no chão. A sua busca no secreto, não para aparecer, mas para ter resistência, para aguentar o fogo. Então, prova o quê? O que acontece nos dias de hoje? Você vê muita gente aparecer e muita gente também desaparece. Vou dar aqui, às vezes, uma pessoa famosa, ela depende de um hit para você ter para trazer para os dias de hoje. A pessoa grava uma música e ela estoura. Ou, às vezes o cara vem e traz uma pregação e ele explode. E dali você não vê ele nunca mais. Por quê? Porque ele tinha muito fogo. E ele não estava preparado para esse fogo. Para você entender o que eu quero trazer. Ele tinha o quê? Ele precisava do quê? De resistência. Você precisa de resistência. Por isso que você vê, às vezes a pessoa está na igreja, bem pregando, tocando, é aquele faz tudo, é aquele primeiro amor que você fala assim, eu quero pregar, eu quero tocar, eu quero lavar a igreja, eu quero ser o pastor, eu quero ser o ministro do louvor, e quando ele não faz, ele fica com raiva. E dali uma semana, um mês, um tempo depois, você vê ele o quê? Jogado às traças, o fulano voltou a beber, o fulano voltou a usar droga. Eu sou tristeza com isso. E nessa palavra de hoje eu trago o quê? Essa pessoa tinha muito fogo, mas ela não tinha resistência para suportar esse fogo. Ainda existem pessoas que não olham para o fogo, pessoas que ainda buscam a Deus genuinamente. Existem pessoas como os 10 leprosos, vão para a igreja, recebem um milagre e somem da igreja, porque dos leprosos, dos 10, só um voltou para agradecer. Então eu estou falando, essas anotações que eu fiz, eu falo que isso eu vou guardar para a minha vida. Eu quero seguir isso que eu anotei. Eu quero aprender com isso que eu anotei. Por isso que eu falei que eu ia trazer essa mensagem hoje na íntegra. Mas se for preciso, eu vou só ler. Porque a revelação da palavra já é a palavra.
já é a palavra. Então a palavra de Deus hoje, profeticamente falando, e a palavra revelada nessa noite é fazer o quê? Faça o contrário dessas pessoas que têm fogo e não têm resistência. Então, seja diferente. Busque primeiro a resistência antes de buscar carne. Então, a dor, a crise, o momento difícil não é um fato que tem que me afastar de Deus, porque isso é um fator que Deus usa para me atrair. No caso de Moisés na palavra, Moisés foi perseguido por muitos anos e ele foi para o deserto. E deserto é lugar do quê? De tratamento. O deserto é lugar de tratamento. Então quando Moisés chegou no deserto, começou uma história diferente na vida de Moisés. Eu estava vendo que Moisés na rota do Êxodo, eu estava estudando geografia bíblica, e ali na rota do Êxodo fala que a dificuldade do deserto não foi só atravessar o Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho eles atravessaram uma noite inteira, e foi milhões de pessoas que atravessaram a noite inteira. Depois de 3 dias, eles estavam com muita sede, e eles chegaram num lugar chamado Mara. Esse lugar, Mara, significa o quê? Amargura, lugar de amargura. Era um lugar que tinha uma abastança muito grande de água, mas eram águas amargas, era água amarga. E ali Moisés, historiadores falam que ele usou uma planta para jogar lá, e falam que ele usou uma madeira específica, jogou na água e a água ficou pura. Eu creio, como eu vi o meu professor falando, que isso foi um milagre de Deus. Como está na Bíblia, na Bíblia fala que ele jogou um pedaço dessa madeira e toda a água daquele lugar ficou potável, boa para as pessoas matarem a sede. Então isso é uma coisa muito importante da rota do Êxodo. Então o filho pródigo não voltou porque estava com saudade, voltou porque acabou tudo. Então o que acontece? As pessoas falam muito do filho pródigo. Falam assim, não, ele estava lá, ele foi, ele tinha tudo, saiu. Então é a mesma coisa, você chega na igreja quebrado, destruído, a igreja te mostra o caminho, você se restabelece, você começa a trabalhar, dando esse exemplo, você começa a fazer a obra do Senhor, e quando você tem tudo isso, você faz o que? Igual o filho pródigo. Eu quero conhecer o mundo. Então você sai e você perde tudo, e você volta para a igreja, dando esse exemplo. Você não volta com saudade das coisas de fazer, das coisas do Senhor. Você não volta porque você estava com saudade de fazer as coisas de Deus. Você volta porque acabou tudo. O filho pródigo começou a comer as bolotas dos porcos. E se você estudar o que é isso, você vai ver o que significa as bolotas que os porcos comiam. Então ele viu aquilo e ele sentiu, ele teve água na boca de comer aquilo. Então quer dizer o que? Ele estava na sarjeta. Não espere, meu irmão, você que está aí do outro lado, não espere chegar nessa situação. Não espere chegar nessa situação. Não volte para a igreja da maneira que eu voltei para a igreja, destruído literalmente, porque às vezes você não vai ter o que eu tive. Pessoas que me fortaleceram. Na verdade, uma pessoa, que é meu amigo Will Brian, sempre vou honrar ele, que foi a pessoa que foi o canal de bênção, uma pessoa que me ajudou a voltar para a igreja. Ele me ajudou, Deus usou a vida dele para me ajudar a voltar aos caminhos do Senhor. Então às vezes você não tem isso, e é difícil nos dias de hoje, você que está afastado, doente, triste, você voltar para os caminhos do Senhor. Mas não queira voltar como o filho pródigo voltou. Às vezes você não vai ter a sorte que ele teve, às vezes você não vai ter o tempo que ele teve, o tempo que eu tive. Então, quando você enxergar que está fraco, você permite que na sua fragilidade Deus apareça. No momento que você encontrar em dificuldade, é porque você precisa se apegar em Deus.
quando você se sentir independente de Deus, é que você vai ver a dificuldade de enxergar Deus na sarça. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Quando você vê uma pessoa que mudou por conta do poder, você vai ver que ela na verdade não mudou. Ela apenas mostrou quem realmente ela é. Então, meu irmão, isso é um problema das pessoas. A falta de caráter, a mentira. Aquela pessoa que acha que está enganando a Deus, ela pode me enganar, ela pode enganar os homens. Mas essa palavra eu fiz questão de anotar. Quer conhecer o homem? Isso é um dito popular. Dê poder a ele. Às vezes a pessoa esteve do seu lado todo o tempo. Quando ela recebeu o poder, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Foi ter virado as costas para você. Então, você continua sendo quem você é. Porque eu aprendi uma coisa. Em vez de eu entrar nos BO da vida, hoje eu contei uma história que aconteceu comigo na empresa. E eu me calei. Em vez de eu debater. Porque eu aprendi uma coisa com Deus. Quando eu me calo, quando eu tiro as minhas forças, eu deixo Deus aparecer, eu deixo que Deus trabalhe na minha vida. Porque eu aprendi que eu não tenho poder maior do que Deus. Então, você precisa colocar os seus sonhos nas mãos de Deus. Se você quiser apenas fogo, quando você conquistar os seus sonhos, você vai se separar de Deus. Mas quando você busca resistência, você pode explodir no sucesso, que vai permanecer firmes e constantes. Então, esse exemplo eu falo. Hoje, o exemplo que eu vi, que me foi colocado, aí eu escrevi isso. E eu vou passar para vocês. Eu me orgulho hoje, não é de uma pessoa que está na prova, está dentro da igreja. De uma pessoa que precisa estar dentro da igreja. Eu fico impressionado de um rico, de um cara bem de vida, aquele cara que tinha tudo para não precisar de Deus, aquele cara que tem a condição boa, mas aquele cara está dentro da igreja. Isso para mim é o que me impressiona, porque muitos quando recebem se afastam, e outros quando tem, quanto mais tem, mais quer fazer a obra do Senhor. Qual é o seu maior sonho? Já estou perto de encerrar. O meu sonho, eu fiz questão de anotar aqui qual era. É nunca sair da presença de Deus. Sabe o meu sonho hoje? Envelhecer na igreja e ver todos os meus filhos e toda a minha família fazendo a obra de Deus. Aleluia. Eu já tenho tudo isso realizado. Mas quando eu não estiver mais aqui e os meus filhos seguirem esse caminho, aí eu vou ter certeza que eu fiz o que tinha que ser feito. Isso para mim é a vida de um bom vencedor. Combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. Aí eu posso morrer em paz. Procure ser um verdadeiro vencedor na presença de Deus. Deus, não permita que eu me seduza com as coisas do mundo. O que é mais fácil? Chegar ou permanecer? Meu Deus, que palavra tremenda que Deus trouxe aos nossos corações. Chegar é muito fácil, difícil é permanecer. Porque eu fiz parte eu sou fruto do encontro com Deus, da Igreja Batista Vida Plena, do pastor Orivaldo, vice-presidente pastor Delcio. Um beijo com vocês. Pastor Rogério, Deus abençoe. Pastor Manuel, faço questão de citar nomes deles, porque eu sou fruto do encontro com Deus, e todos que fazem parte
desse projeto tão maravilhoso. E para mim foi muito difícil. E eu permaneci. Mas eu vi muitas pessoas. A gente levava muita gente para o encontro. E a gente se entristecia. Que de todas, às vezes tinha 150 pessoas. E uma vez eu tenho um quadro na minha casa. E tem ali mais ou menos umas 8 fotos. Porque não coube o resto das fotos, que as outras são guardadas. E tem mais ou menos 500 pessoas. E de algumas fotos eu falo assim, ficou 5 pessoas, 3 pessoas, 20 pessoas. E glória a Deus pelas que permanecem. E essas que permanecem, eu tenho certeza que lutam por aquelas que desistiram, assim como eu, nunca vou desistir. Porque se eu fui alcançado e eu permaneci, eu tenho que tomar cuidado para que eu não caia e eu consiga ser força para essas pessoas que estão fracas. Então, para mim conseguir um momento é só aceitar uma vez. Para conseguir uma história é preciso de vários aceitos. Então, no momento, você só precisa de um aceito. E aí você vai viver aquele momento. Mas para mim construir uma história, eu preciso do quê? De vários aceitos. É aceitar constantemente. É aceitar todos os dias. E assim que eu erre, eu retroceda, para que eu não volte a errar e cometer o mesmo erro. Então, muita gente pega fogo, mas poucos permanecem por falta de resistência. Então, imagina isso. Moisés, mais um que teve tudo para dar errado. Moisés teve tudo para dar errado, assim como eu e como você. Então não se sinta inferior, porque você não é pecador, você é filho. Você não é mais pecador, você é filho. Quando você entende essa palavra, você entende que você é filho, você vai entender que aos olhos do Pai, Ele não vai te comparar com ninguém. Ele vai te tratar como um filho que não saiu da sua presença. E quando você voltar, você vai ver que Ele vai te esperar de braços abertos. Eu falei isso na outra pregação. Ele vai te receber com vestes novas. Ele vai te dar um anel e vai te chamar: filho, seja bem-vindo. Essa casa sempre foi a sua casa. Então, nessa noite, abra o seu coração. E aí onde você estiver, se você quiser retornar para os caminhos do Senhor, ou se você nunca, eu não aceitei Jesus ainda como meu único e suficiente Salvador, se você quiser escrever isso nos comentários, é só você marcar aí: eu quero nessa noite, eu quero aceitar Jesus. Meu irmão está aqui olhando aqui os comentários aqui, ele vai ver. Então, se depois eu vou orar, se você quiser não postar isso nos comentários, manda no meu privado e eu vou entrar em contato com você. Aí você vai ver. E se você quer retornar aos caminhos do Senhor, ajoelha aí onde você está e diga comigo: Senhor, eu entrego a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e esteja perdoado nessa noite. E eu repito, se quiser oração, manda no meu privado aí, que eu vou orar por você hoje ainda, 3 horas da manhã. Meu irmão está falando que está tendo dificuldade aí de ver os comentários, mas no meu privado eu vou ver. E eu vou mais ou menos todas as noites, eu oro mais ou menos por umas 30
40 pessoas que elas me mandam mensagem. Então, se você quer fazer parte disso, eu vou orar por você. Eu vou orar por você nessa noite. Então, eu encerro agora. Quero agradecer a vida de cada um que está aqui. Agradeço a vida de vocês. A gente vai fazer um louvor aqui para encerrar. E depois compartilha essa palavra. Então, na verdade a gente vai encerrar. Tá com louvor ou não? Tá bom, então eu vou orar agora e a gente já encerra. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Eu vou orar pela nossa nação, pelos médicos que estão, né, são os verdadeiros heróis, pelos nossos governantes e pelas igrejas do Brasil que têm feito um trabalho excepcional. Então, onde você estiver, feche seus olhos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, toda reverência e toda humildade, nós continuamos na Tua presença, mas agora eu peço, Senhor, de uma maneira sobrenatural, visita cada uma dessas pessoas, entra com milagre, com libertação, entra com cura, visita, Pai, nessa noite. Eu quero apresentar a vida do meu tio Tico, a vida da Ivonete, que se encontram enfermos, mas eu creio que o Senhor já fez o teu milagre. Senhor, visita, Pai, nessa noite os hospitais, visita todos esses enfermos, Pai, visita a nossa nação brasileira. O Senhor pode mudar essa situação, porque o Senhor falou que se a gente orar, o Senhor sarará a nossa terra. Eu te apresento, Pai, a nação brasileira. Eu te apresento o mundo, Senhor. Eu te apresento Israel. Pai, eu te apresento os nossos governantes. Eu te apresento o nosso presidente, Pai. O Senhor pede, porque o Senhor fala que, em vez de murmurarmos, que nós temos que orar pelos nossos governantes, porque todo governante é constituído pelo Senhor. E esse é o nosso papel como igreja. Então, Pai, eu oro pelos médicos, por todo profissional da saúde. Eu oro também, Pai, por todo aquele voluntário, por todas as igrejas que abraçaram essa causa, por todos aqueles, Pai, anônimos que estão fazendo a Tua obra, por todos aqueles que estão arrecadando alimento, aqueles que foram para as ruas e falaram assim: eu não vou me calar, eu vou ajudar. Então eu falo, Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Até sábado, no Projeto na Laje, do nosso irmão Isaías, né? Então, na segunda-feira a gente vai começar às 8 horas, para dar a oportunidade das outras pessoas falar. Eu gosto quando o Isaías fala do projeto dele. Então a gente vai encerrar com louvor. Amém? Deus abençoe, amo vocês. E compartilha nós, a Viva Crente, tamo junto. Jeremy Jenks, Jesus love you. I love you, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Deus.